pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos hoje fazer mais uma live aqui no nosso Direito Penal em Debate. Para isso vamos contar com a ilustre presença do Dr. Leandro de Lima Oliveira, que vai nos auxiliar aqui bastante neste bate-papo que nós teremos, envolvendo aí uma notícia muito comentada da semana, que foi a prisão de um advogado, supostamente porque ele teria ido orientar a sua cliente na delegacia de polícia no momento em que ela estaria sendo presa em flagrante, e também orientar no sentido de que ela não fornecesse a senha do seu aparelho celular. Então, ante essa notícia, nós não vamos discutir, obviamente, o caso em si, uma vez que nós não temos aí informação desse caso, mas nós achamos interessante pegar a notícia que foi amplamente divulgada e conversarmos um pouquinho sobre esta questão do advogado poder ou não fazer essa conversa aí com o seu cliente, essa orientação ao seu cliente. Deixa eu tentar chamar aqui o Dr. Leandro, apareceu uma mensagem que não foi possível ele acessar. Vamos ver se agora consegue aí ingressar na nossa live. Agora sim, salve, doutor Leandro! Tudo bem com você? E aí, professor, tudo em ordem e você? Maravilha, acho que precisa levantar um pouquinho a câmera, que nós só estamos vendo metade do seu rosto aqui na live. Não que não fique melhor só com metade do rosto, né? Mas acho que fica melhor, aí vira fisionomia, melhorou agora? Expressão, né? Aí sim. Tudo bem, Leandro? Opa! Então, tá bom. Vamos lá, hoje nós vamos aqui no nosso Direito Penal em Debate, Leandro, conversar um pouquinho sobre esse fato que foi bastante noticiado, não é? A respeito da prisão em flagrante de um advogado, porque, segundo a reportagem, ele teria ido orientar a sua cliente quando da prisão em flagrante, e para que ela permanecesse em silêncio e não fornecesse a senha do seu aparelho celular. E, pelo que foi noticiado, o delegado teria, então, dado voz de prisão ao advogado, porque assim, agindo, esse advogado seria cúmplice do crime praticado pela sua cliente. E aí, o que eu gostaria de conversar com você nesse nosso bate-papo aqui na nossa live do Direito Penal em Debate é justamente sobre essa questão das prerrogativas do advogado. Como é que funciona, Leandro? Se puder dizer um pouquinho aí para a gente na prática, né? Normalmente um familiar entra em contato falando: olha, meu filho foi preso, meu irmão está preso, meu pai está preso, está sendo conduzido para a delegacia de polícia. Aí o advogado pode ir, então, até a delegacia? Como é que funciona isso, Leandro? Pois é, professor. Deixa eu só ajeitar de novo aqui, que a gente está nos trancos e barrancos aqui, tentando se equilibrar. Mais uma vez, boa noite a todos e a todas, né? E, de novo, sempre bom a gente poder bater um papo, né, Marcelo? Mas, vamos lá. Isso daí, a questão do advogado na delegacia sempre foi uma questão polêmica, né? Eu digo uma questão emblemática. Quando você entra numa delegacia de polícia, principalmente durante a noite, durante a madrugada, você já é, assim, recepcionado com uma maneira um pouco calorosa. Falou assim, quem é esse alienígena que apareceu aqui, né? Então, você que tem uma vivência, assim como eu, na advocacia criminal, a gente sabe o que a gente pode esperar aí pela noite adentro numa delegacia de polícia. E o advogado ou a advogada, ela sempre tem que estar, eles têm que sempre estarem atentos, né, e precavidos para encontrar qualquer ambiente, principalmente um ambiente hostil, né, Marcelo? E aí a gente sempre aconselha para que
deixe sobre aviso alguém, falou, olha, conversa com um amigo teu, falou, olha, eu estou indo para a delegacia, eu fui chamado, acionado, né? Deixa o teu familiar sabendo isso daí. Por quê? Você pode ter algum tipo de problema, como às vezes acontece, não raro, né? Isso daí às vezes é até comum para a gente tá enfrentando, né, Marcelo? E quando a gente chega na delegacia, pelo menos eu, né? Eu acho que você segue a mesma orientação. Quando a gente chega na delegacia, em primeiro lugar, eu costumo sentir o ambiente, né? Para saber o que está passando, o que está se passando ali, o que está acontecendo. E vou sempre me reportar a quem? É o delegado de polícia. Vou falar, quem que é o delegado? É o fulano. Então você vai até o delegado, conversa com ele, se apresenta, se identifica, né? Marcelo, o negócio aqui tá meio complicado hoje, viu? Leandro tá caindo. Tombei, né? Como que falava lá no Big Brother, tombei, né? Tombei. Então, aí o que acontece? Você tem essa possibilidade de estar conversando com o delegado, se apresentando, né? Explicando para ele que você vai acompanhar a oitiva, o depoimento do teu cliente, e você tem aí o acesso direto ao preso. Mas mesmo assim, já teve algumas situações, Marcelo, de que o policial militar ou a escolta, como a gente costuma falar, ele barrata o acesso. Você já deve ter enfrentado isso, né, Marcelo? Sim. Quantas vezes a gente não tenta conversar com o cliente e fica o policial militar com uma 12 grudado, né, em você e no cliente? Você fala, pô, mas espera aí, como é que você vai conversar em particular com o seu cliente dessa forma, não é? E aí, o que é recomendado, não é, que se faça? Conversa com o delegado de polícia. Fala, seu delegado, eu preciso conversar aqui antes com o meu cliente para orientá-lo, para me inteirar do que está acontecendo, e o policial militar está aqui fungando no meu cangote, não é? E caso isso não seja ainda assim atendido, tem que ficar consignado isso no auto, não é? Tem que ficar consignado, né, Marcelo? Não tem como, porque o advogado e a advogada, eles são munidos de uma prerrogativa. E essa prerrogativa não é apenas um direito do próprio advogado ou da advogada. Esse direito é um direito-dever. E como direito-dever do advogado e da advogada de fazer valer a sua prerrogativa, ela deixa de ser somente uma ferramenta de trabalho, ela deixa de ser uma prerrogativa de ordem pessoal e passa a pertencer à própria classe de advocacia, da advocacia. Ela pertence ao cliente, que você representa a pessoa que está ali, você representa uma classe profissional, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, e quando você abre mão dessa prerrogativa, dentre elas o acesso, o livre acesso ao preso de maneira reservada, você abrindo mão disso, você está abrindo mão da prerrogativa de uma classe. Exatamente. E é importante até fundamentar isso, Leandro. Gostaria só de compartilhar aqui com os nossos internautas que o artigo 7º, inciso 3º da Lei Federal 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB, é importante reforçar isso, né? O Estatuto da OAB não é um estatuto de clube, não. Ele é uma lei federal. E o artigo 7º, inciso 3º, prevê que são direitos do advogado comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. E mais, o pacote anticrime tipifica, inclusive, a violação desta conduta como sendo crime. Está lá no artigo 7º-B, não é, da Lei 8.906, que constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogados previstos nos incisos 2, 3, 4 e 5, que é, no caso, o que eu li, o inciso 3º desta lei, pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Portanto, além de constituir uma prerrogativa do advogado, esta possibilidade dele conversar reservadamente com seu cliente no momento da prisão, está lá no artigo 7º, inciso 3º do Estatuto da OAB, também a violação desta prerrogativa por parte da autoridade caracteriza crime de abuso de autoridade. Pois é.
E além de constituir abuso, ele responde criminalmente, como você está falando, e ele responde administrativamente perante a Ordem dos Advogados do Brasil. Porque é instaurado um procedimento disciplinar, um desagravo, normalmente se faz um desagravo, em razão do ato da conduta abusiva praticada pelo agente público, né, em favor do profissional que teve as suas prerrogativas violadas. Mas, em todo caso, Marcelo, é sempre, de novo, você tem que sempre fazer valer aquela prerrogativa que você tem direito, que é um direito dever teu. E vai um pouco além disso. Como você tem essa condição de conversar de maneira reservada, nem sempre isso é respeitado, você sabe disso. Ainda mais hoje em dia, que você tem as videoconferências, né? Nesse tempo de pandemia, você tem nitidamente, flagrantemente violada esse direito teu de você se entrevistar com o preso de maneira reservada. Basta que você pergunte se tem alguém ao lado dele, ele vai falar, não, tem fulano aqui do meu lado, agente penitenciário, para saber o que está se passando. E isso daí é um problema muito sério que a gente tem. Entendeu? Agora, exato. Pode falar, Marcelo. E é importante até lembrar, então, Leandro, que caso seja desrespeitado esse direito do advogado, além de se violar uma prerrogativa, além de, em tese, existir aí o crime do artigo 7º-B, não é? Também o agente público responde junto à corregedoria dele. A corregedoria também pode acioná-lo, não é? Por eventual infração às normas ditadas aí pela sua profissão, não é isso? Isso, ele responde tanto administrativamente perante a corregedoria da própria Polícia Civil, responde criminalmente e responde junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Porque há uma violação, no caso é aberto um procedimento disciplinar, visando o desagravo. Isso, procedimento de desagravo em favor do advogado. É isso. Isso, exatamente. Leandro, nessa notícia que teve aí, também teria sido alegado que o advogado orientou a cliente a não informar a senha do aparelho celular. Isso está correto? O advogado pode orientar o cliente nesse sentido, Leandro? O advogado pode orientar o cliente e deve orientar o cliente, né, Marcelo? Isso daí é uma garantia constitucional, inclusive. O artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal, ela fala que o preso ele será informado dos seus direitos e terá assegurado o acesso ao advogado. E essa informação aos seus direitos passa, inclusive, na figura do próprio advogado. Ele estando ali como operador do direito, ele tem o dever de representar seu constituinte, o seu cliente, e orientá-lo da melhor forma possível. Agora, o que temos que tomar muito cuidado você pode orientá-lo, mas a orientação de maneira ética, de maneira processual, de maneira dentro de uma legalidade. O que você não deve fazer é partir para uma situação que possa configurar uma imoralidade, não vou dizer um ato criminoso, mas ao menos uma imoralidade. Porque o próprio Estatuto nosso, você sabe, né, Marcelo? O próprio Estatuto nosso, ele é pautado, ele é forjado nos princípios da ética. Exatamente. E aí o advogado... Então, o advogado, ele chegou lá na delegacia de polícia, na prática. Chegou lá na delegacia de polícia, Leandro. Pediu lá para conversar com o seu cliente. O delegado permitiu. Não é? O delegado falou, não, tudo bem, pode ir lá, vai lá, conversa com o seu cliente. O advogado pode tranquilamente orientar o cliente a permanecer em silêncio. Falar, olha, você, fulano de tal, não vai falar nada, vai ficar em silêncio absoluto. Ah, mas o doutor delegado pediu a senha do meu telefone celular. E aí o advogado fala, você não vai fornecer a senha do seu aparelho celular. E o cliente pode tranquilamente chegar lá perante o delegado e falar, olha, segundo a orientação do meu advogado, eu vou usar o meu direito de permanecer em silêncio. Segundo a orientação do meu advogado, eu não vou fornecer a senha do aparelho celular. Não tem problema nenhum nisso, né, Leandro? Nenhum. E pelo contrário, Marcelo, como eu te falei, essa orientação ela é uma orientação técnica processual. Por quê? Você simplesmente se reporta ao teu cliente esclarecendo a ele o seguinte, fala, olha, você não é obrigado, pela própria lei, a produzir prova contra si.
é o chamado princípio da não autoincriminação, desculpa. Então, esse princípio da não autoincriminação, você tem como derivação disso o direito de não produzir prova contra si mesmo. E aí você, a partir do momento que você tem essa orientação, você passa essa orientação ao cliente, cabe a ele decidir ou não. Você simplesmente fala para ele, olha, você não é obrigado a produzir prova contra si, você tem o direito de permanecer calado, você tem o direito de não fornecer a senha do seu celular. Fica a teu critério. Você explica de maneira bem clara, bem precisa esse ponto, e você automaticamente você comunica o delegado a decisão do teu cliente. O que você não pode, de novo, é você começar a tentar, pelo menos, fazer com que ele invente histórias mirabolantes, invente fatos criminosos, para que ele possa se safar ou se livrar disso, né, Marcelo? Eu costumo dizer que Sim. a advocacia criminal é um rio de lamas que eu atravessei, né, sem sujar a barra das calças. Graças a Deus, né, Marcelo? Sempre pautado ali pelos princípios da ética e da legalidade. Existe uma linha tênue, uma linha muito tênue, né, que separa aí a advocacia da criminalidade, e a ética profissional é o que faz a diferença nessas horas. Mas, Leandro, eu perguntei para você inicialmente a parte tranquila. O advogado chegou lá, o delegado falou, não, sem problema nenhum, vai lá, pode conversar com o seu cliente, você conversa, orienta, volta, fala, meu advogado falou que não é para eu falar nada, que é para eu ficar em silêncio. Meu advogado falou que é para não dar a senha do celular. O delegado constou lá, segundo o depoimento aqui, foi dito que pelo advogado que não era para falar. Beleza. Agora, e se o delegado falar, não, o senhor não vai conversar com o seu cliente, coisa nenhuma, porque quem manda nessa delegacia de polícia aqui sou eu. E aí, o advogado está lá, numa calada da noite, ou mesmo durante o dia, que seja, e o delegado de polícia não permitiu que o advogado conversasse com o seu cliente. Claro, o advogado vai ainda, né, insistir, tentar argumentar com o delegado das prerrogativas que ele, advogado, tem, mas nada disso resolveu, Leandro. E aí, faz o quê? Pois é. Eu não sei se eu comentei contigo, mas teve uma situação aqui em Campinas, Marcelo, que foi até uma situação, não vou dizer cômica, mas foi uma situação, no mínimo, curiosa. A gente chegou até a delegacia, né? A pessoa estava detida, estava presa lá no lugar, lá numa cela, né? E estava sendo procedida a oitiva, né? Das testemunhas, do condutor, primeira testemunha, e também da própria vítima. E eu cheguei no meio do auto de prisão em flagrante. E fui conversar com o delegado, falei para ele, olha, eu posso dar uma olhada, que ele já vai ser interrogado, eu queria dar uma olhada nos depoimentos, né? Ah, doutor, o senhor já conversou com ele? Já. Então o senhor não tem acesso mais aos depoimentos. Eu falei, mas como não? Falando, eu preciso olhar. Não, se o senhor conversou com ele, o senhor não tem mais acesso. Agora, se o senhor quiser insistir no acesso aos depoimentos, eu vou liberar. Mas o senhor não vai voltar a conversar com o teu cliente. Eu falei, como eu não vou falar com ele novamente? Ele falou, não, porque o senhor teve acesso ao depoimento das pessoas, do condutor, das testemunhas, da vítima, o senhor já não pode mais falar com o teu cliente. Eu falei, olha, doutor, aí falou, o senhor me desculpe, né? Mas aí envolve a questão de prerrogativas de lei federal, envolve a questão de súmula vinculante, é o número 14 lá do Supremo, que o advogado pode ter acesso a todas as peças que instruem, que informam o auto de prisão em flagrante, o inquérito policial, porque o auto de prisão em flagrante não é nada mais do que um inquérito policial propriamente dito, né, Marcelo? Se instaura por ali também. E, nesse caso, eu quero dar uma olhada. Não, doutor, o senhor não vai? Eu falei, então tá bom. Aí eu falei para ele, gente, falou, olha, aí ele perguntou, mas o teu cliente, ele vai ficar calado ou ele vai se manifestar? Não, ele vai se manifestar. O que ele vai falar? Ele vai falar que ele quer se manifestar, porém, o senhor negou acesso ao advogado, por isso ele não vai responder a nenhuma pergunta. Ou seja, através do próprio cliente, ia ser feita uma consignação nos autos de que o delegado estava cerceando o direito do advogado e que estaria, por tabela, por via de consequência, violando uma prerrogativa, o que hoje em dia, como você falou agora há pouco, constitui crime.
E nesse caso, ao assinar o auto de prisão em flagrante, validando o que foi dito ali, o delegado, eu acho que, entre aspas, ele não estaria assinando o auto de prisão em flagrante, ele estaria assinando a própria nota de culpa. Porque ele assume que ele violou uma prerrogativa e que eu não tive acesso porque ele impediu. Aí ele pensou melhor, refletiu, falou, pensando bem, doutor, faz o seguinte, o senhor dá uma lida aí, o senhor conversa com ele rapidinho. Eu falei, então tá bom. É duro isso, né, Leandro? Na prática, a gente, na verdade, parece que está sendo testado, não é? Isso acontece muito em delegacia de polícia, no fórum também, não é? Se o advogado fraquejar ali, baixa a cabeça e fica tudo por isso mesmo, não é? Agora, se o advogado conhece as suas prerrogativas, se o advogado conhece os seus direitos, ele faz valer isso, não é? Inclusive, caso seja negado ainda assim ao advogado, faça consignar, comunique também, não é, à OAB, comunique à Corregedoria da Polícia Civil, chame um colega junto ali, porque se de repente algum representante da ordem não comparece, que às vezes você não consegue falar com a OAB, pode ser qualquer advogado, né, Leandro? Que atua ali, faz às vezes da OAB, não é? Toda vez que eu faço um júri, curiosamente, né? Só fazer um parênteses, toda vez que eu faço um júri, uma sustentação oral, eu sempre faço a saudação em nome da Ordem dos Advogados do Brasil. Porque cada advogado ou advogada é o representante direto da Ordem dos Advogados do Brasil. Seja aonde ele estiver, Marcelo. Então, sempre que você levanta, você não levanta sozinho. Porque o advogado, detalhe, o advogado, ele não luta sentado, ele luta em pé. Isso é uma regra que a gente tem que seguir. Você não vence uma batalha sentado. Você levanta e enfrenta o teu adversário. E é assim que deve ser. E nesse caso, quando você fala em nome de uma classe, você fala em nome de uma instituição a qual você é vinculado, a qual você representa. Por isso, aquilo que eu disse no início, que a prerrogativa não pertence ao advogado. Ela pertence a uma classe, ela pertence a uma democracia, ela pertence a uma sociedade democrática. Agora, exatamente. Teve uma situação, só fazer um parênteses. A gente está falando de delegacia, né? Teve uma situação até curiosa. Eu fui chamado para ir na delegacia, fui, e lá eu conversei com um delegado, que eu conhecia já de outras ocorrências, até tinha um bom relacionamento, uma boa amizade com ele. E, curiosamente, também tinha um policial militar que já era meio, não vou dizer desafeto, mas é que ele não gostava muito de advogado, né? Eu falei, tudo bem, deixa ele. Aí eu cheguei para o delegado e falei, doutor, posso conversar com o preso? Pode. Aí tá bom, fui lá na cela, né? Na cela onde ele estava, comecei a conversar com ele. Não é que surge o PM esbravejando comigo? O que o senhor está fazendo aí? Estou conversando com o meu cliente. Não, o senhor não pode, já dando um maior sermão em mim, mas sabe aquele sermão bem dado? Meio que fazendo graça do subordinado deles, né? Falei, não posso, não. Falei, tá bom. O senhor desculpa, tá? Tá bom. Aí eu saí. Fui lá na sala do delegado, falei, doutor, fui conversar com o preso lá que o senhor autorizou, mas o PM disse que o senhor não manda nada. Que eu não posso conversar com o preso. Falou, o quê? Verdade, ele me expulsou lá da cela. Vamos lá que eu vou conversar com ele agora. Pô, que história é essa que eu não pode conversar com o preso? Falei, o senhor falou? Então, é que ele falou. Tem que agir com inteligência nessas horas, né, Leandro? Também muitas vezes não adianta você ficar enfrentando lá você sozinho. Um policial militar, às vezes armado, não vai ficar também colocando a sua própria vida em risco, mas agindo com inteligência e sabendo que a lei está a seu favor, você tem os meios legais para isso, não é? Inclusive, a doutora Andréia, que foi diretora-geral da OAB, está nos acompanhando aqui na nossa live. E ela está perguntando se é possível, nesses casos extremos, não é, chegar a dar voz de prisão também para o policial, para o delegado de polícia. Seria possível chegar-se a esse extremo também, doutor Leandro? Pode, Marcela, a doutora tem toda a razão, né? Porque o Código de Processo Penal ele prevê expressamente
que qualquer do povo pode dar voz de prisão. E as autoridades policiais, os agentes de segurança, têm o dever de ofício, sob pena de prevaricarem, se não praticarem esse ato da voz de prisão, né, Marcelo? Agora, mas como eu te falei também, lembra daquela famosa frase de Calamandrei, que é muito arriscado, é muito perigoso você ter razão quando a autoridade investida está equivocada? Ou seja, você sozinho ali, você dando voz de prisão, vai ser meio difícil dela ser cumprida, né? Basta que se diga, não entrando no mérito, a gente não está discutindo a questão do delegado em si ou do advogado, mas teve agora, semana passada, a gente acompanhou a prisão do advogado lá em São Paulo, vários advogados foram até o local, eles insistiram com a voz de prisão contra o delegado que havia prendido o advogado, estavam presentes ali o corregedor, o seccional, eles acabaram não ratificando, né, a voz de prisão que foi dada pelos advogados em relação ao delegado. Ou seja, é possível, mas nem sempre eles vão cumprir, né, Marcelo? Não surte muitas vezes um efeito prático esperado, né? Agindo aí, às vezes, com uma boa argumentação, amparado na legislação, às vezes a gente sabe que acaba tendo muito mais efeito. No primeiro momento você pode ter, sim, uma resposta negativa, mas aí depois você consegue fazer valer esse seu direito sem a necessidade de chegar aí nesses extremos. Mas existe, não é, claro, essa possibilidade e muitas vezes o advogado não tem outra alternativa a não ser partir para esse lado. Mas, doutor Leandro, nosso tempo está aqui se esgotando. Veja, nós temos uma lei federal, nós temos uma série de legislações tratando de prerrogativas de advogado, não é? Desde a Constituição Federal, passando por leis federais, por regulamentos, por portarias. E ainda assim, Leandro, precisa vir súmula vinculante assegurando prerrogativas dos advogados. Ou seja, o STF precisa editar uma súmula dizendo, olha, aquela lei ali, ela vale, ela continua em vigor. É assim, Leandro? É o famoso país do faz de conta, né? Você ter o Supremo, eu até costumo dizer que às vezes você tem algumas inversões de valores. O Supremo ele começa a legislar, ele começa a fazer algumas interpretações, ele começa a invadir algumas questões aí que já estão sedimentadas e com teses inovadoras, melhor dizendo, desculpa, teses inovadoras. Essa questão das prerrogativas, Marcelo, é algo assim que não deveria nem ser discutido, né? Porque o que está na lei deve ser cumprido. E para você ter esse cumprimento de texto legal de uma lei federal, você tem que ter um pronunciamento de um Supremo Tribunal Federal, é algo assim inacreditável, né? É igual jabuticaba, isso aqui só acontece no Brasil, né? Ou seja, mostra que, infelizmente, as leis muitas vezes não são respeitadas quando se trata de prerrogativas do advogado, principalmente por causa daquele pensamento, tá junto com o bandido é também, não é? Então, não tem direito a nada, nem o bandido, nem o advogado, joga tudo no mesmo saco e vamos desrespeitá-los. Mas um dia esse pessoal precisa, não é, de um advogado combativo, de um advogado aguerrido, e é justamente aquele advogado que muitas vezes acaba se indispondo com o delegado, com o promotor ou com o juiz, que essas mesmas autoridades vão buscar, não é? O que eu achei mais assim engraçado, cômico, né? Algumas pessoas elas defendem, saem na rua com faixas, cartazes, com camiseta, boné, pedindo a volta do AI-5. Você sabe disso? E, curiosamente, algumas dessas pessoas acabaram sendo presas. E qual não foi a surpresa que essas mesmas pessoas elas pediram ordem de habeas corpus em favor delas? Só que elas se esquecem que o habeas corpus ele foi suprimido pelo ato institucional número 5, né, Marcelo? Ou seja, a questão política, a questão do preso político, ela não é apreciada pelo HC, segundo o AI-5. Você não tem mais essa ferramenta em favor do preso. E aí,
Agora eles ficam... será que eu até pergunto, será que eles mudaram de opinião ou ainda eles permanecem lá imaginando que seria uma oitava maravilha do mundo você ter o AI-5 de volta, né? Pois é, quando o direito se refere aos outros, Leandro, a gente trata de uma forma. Quando eu estou precisando do direito, aí eu mudo de opinião e trato de forma diferente. Não pode ser assim. O direito é o mesmo para todos, não é? A aplicação da lei penal ela é feita justamente numa situação de paz e de tranquilidade para que, quando houver um problema, se possa aplicar essa lei. Aquele ditado, não é, que diz que é melhor um governo de leis do que de homens. Por quê? As pessoas mudam ao seu bel prazer. Agora, se você tem um mínimo de garantia estabelecida pela lei, aí você tem alguma segurança jurídica, não é? Não fica nas mãos aí de qualquer pessoa que queira fazer algo que seja contrário à moral e aos bons costumes. Não interessa a moral e bons costumes quando você tem a lei garantindo o direito. E o direito serve para todos, não é isso? Aquele velho dilema, né? O direito hoje em dia é o direito do deve ser. Ou seja, você não tem que ter razão, Marcelo, você tem que ter sorte. E sorte nada mais é do que a competência com oportunidade. Ou seja, se você tiver a oportunidade de ser competente, você vai ter êxito. Agora, se você ser competente e não tiver a oportunidade, infelizmente você está fadado ao insucesso. Seria, vamos dizer, uma luta em glória. Porque você sabe, hoje a gente, você distribuindo uma ordem de habeas corpus aqui em São Paulo, você sabe, algumas câmaras a gente fala, olha, câmara tal, câmara de gás, esquece. Então, antes mesmo de você saber o resultado do teu pedido, você já sabe que ele vai ser negado. Em contrapartida, você tem algumas câmaras que você ainda tem aquela sobrevida, que você fala, olha, vamos lá, vamos tentar, vamos ver se a gente consegue resolver. Por que eu digo isso? Porque já teve mais de uma vez, por incrível que possa parecer, já teve mais de uma vez em que, no mesmo processo, no mesmo pedido, não no mesmo processo, mas no mesmo pedido, eu tive duas decisões totalmente antagônicas, totalmente divergentes uma na outra. Aí eu falei, deve ser processos diferentes, mas não eram. Era o mesmo fato, era o mesmo feito, e o pedido era idêntico, só foram distribuídos de maneira separadas. Exatamente, essa é a nossa luta diária, né, doutor Leandro? Mas muito bem, agradeço aí bastante sua participação nesse nosso Direito Penal em Debate. E nós tentamos aqui sempre, não é, Leandro, alinhar a prática da advocacia, mas com fundamentos legais. Por isso, nós falamos aí para vocês do artigo 7º, inciso 3º da Lei Federal 8.906 de 94, o artigo 7º-B desta mesma lei, que é o Estatuto da OAB, e a farta jurisprudência do STJ, no sentido de que o preso não é obrigado a fornecer a senha do telefone celular, não é? Tem aí, a título só de exemplo, o RHC 89981, esse da 5ª turma, mas tem decisão da 6ª turma também do STJ, nesse sentido de que não é obrigado a fornecer a senha do aparelho celular e, se for coagido a isto, a prova é ilícita. Não é? Tudo que for obtido ali é ilícito. Não permitiu que o cliente conversasse com o advogado, o auto de prisão em flagrante está eivado de nulidade, o que enseja o relaxamento da prisão em flagrante, previsto na própria Constituição Federal. Leandro, mais uma vez, muito obrigado por esse nosso bate-papo aqui da semana do Direito Penal em Debate. Eu que agradeço, professor. É sempre bom a gente conversar sobre esses assuntos, né? E agradeço a presença de todos. Um forte abraço para você e até a próxima, Marcelo. Uma boa noite para todo mundo. Valeu, obrigado, Leandro. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui na live. E vamos debater direito penal. Vamos debater porque é assim que nós crescemos, assim que nós evoluímos e assim que nós aprendemos. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Valeu.